Fala, rapaziada, beleza? Mais um vídeo, último vídeo nosso aqui da nossa série de vídeos do nosso especial da Copa do Mundo, acompanhando o que foi essa edição de 2026. A gente gravou com um tempinho, já dando um tempinho do final da Copa, para o Vinícius poder entender o que que aconteceu, poder assimilar. E agora, com tudo mais calmo, com tudo mais tranquilo, a gente se reuniu para poder conversar sobre o que foi esse último final de semana da Copa do Mundo, as premiações, e a gente também vai fazer uma tier list aqui para a gente eleger qual foi a melhor seleção da Copa do Mundo. Bom, mais uma vez estou aqui com ele, o Marcelo, estou aqui com o Vinícius também, que me acompanharam nessa trajetória. Começar com o Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Tudo certo, salve rapaziada. Bora pra esse último vídeo aí. Infelizmente, o último vídeo aí da Copa, né? É o último vídeo da Copa, porque a Copa acabou, né, Vinícius? Beleza? Beleza, rapaziada, tamo junto. Obrigado por respeitar meu tempo de luta aí. Acho que foi muito importante para eu estar com essa energia revigorada aqui no vídeo. Senão a tendência é que fosse outra coisa aqui. Dito isso, ele está fazendo a gravação com a camisa do São Paulo, né? Que vem de um bom empate com o Flamengo, É mas que isso, porra. tinha voltado tomando tinta do possante Atlético Paranaense, né? Em casa, Em casa. não Atlético aluga Paranaense que estádio. vê o São Paulo como um dos grandes rivais, né? Acho que depois do Curitiba é capaz de ser o São Paulo, que eles não gostam. Eu consigo explicar quatro motivos para isso. Dagoberto. Bom, Negativo, porra, 4-0 na Libertadores. perfeito. Bom, você já sabe, você que acompanhou a gente até aqui, primeiro, muito obrigado. A gente vai fazer o vídeo agora, dando nossas opiniões, trazendo nossas análises, o que que a gente achou dessas partidas, da Copa como um todo. Fica com a gente, vê o vídeo, se você gostar, curta no final, comente o que que você achou dessa Copa, o que que você achou das nossas opiniões. Nós acertamos a campeã, né? Lá no nosso simulado. Então, fica com a gente. Se você gostar do conteúdo, curta, compartilha. Se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. A gente que agora já está numa fase mais gamer do canal, né? Com uma proposta. Mas, vez ou outra, também ainda vão aparecer alguns conteúdos ligados ao futebol. Então, se você gosta, fica com a gente que pode ser que você seja surpreendido em algum momento com algum conteúdo. Beleza? Bom, vamos começar com a partida de terceiro lugar, que pouco se fala, eu acho que se falou até demais dessa vez. Antes do jogo, porque, porra, é terceiro lugar, pra que ter? Não tem que ter. E depois, porque foi uma partida animadíssima, Vinícius. 6-4 para a Inglaterra do Marcelo. Porra, pra mim deveria ser a última partida da história do terceiro lugar, assim. Pra quem não acompanha futebol, acho que até gostou, mas pra mim foi uma merda, velho. Só serviu pro Mbappé ser o artilheiro da Copa. Artilheiro da Copa e o maior artilheiro da história das Copas, Marcelo. Pois é, né? Ele conseguiu passar não só o Messi na artilharia dessa edição, mas, pô, número muito expressivo dele já ser o maior artilheiro da história da Copa com 27 anos e, pô, quem que pode ser o próximo que vai alcançar ele, mano? E com ele disputando ainda, né? Com ele podendo bater, sei lá, 30 gols na Copa. Vai ser um recorde que vai durar muito, muito, muito tempo aí, eu acho. E nessa partida não só o Mbappé se tornou o maior artilheiro da história das Copas e o artilheiro desta edição, né? Mas o Bellingham também se tornou o terceiro colocado na briga da artilharia, com 7 gols. Se não me engano, ele empatou com o Haaland, com aquele golzinho que deu uma Belíssimo gol, né? sobrevida para a Inglaterra, né? Belíssimo gol, né, Teve, cara? teve um destaque também pro Olise, que ele teve mais assistência em uma edição de Copa empatando com o Pelé, né? Sete assistências. Cara, você pega uma seleção que o artilheiro dela é o artilheiro da Copa com 10 gols. Porra, 10 gols, assim, é muito gol numa edição. E o maior garçom da Copa também é dessa seleção com 7 assistências. É um ataque muito forte, né? Eu particularmente fiquei muito surpreso com a Inglaterra vencendo a disputa.
Acho que serviu para dar um gás aí, um ânimo para o Tuchel nesse pós-Copa, preparando para a Eurocopa em casa, né? A reação do Marcelo me pega, eu tô curioso para saber o comentário disso. Ah, sabe uma coisa Cara, que eu queria saber dele? Kobe Mainu não teve um segundo de minutagem nessa Copa. E ele falou que era um jogo para ele entrar, viu? Verdade? mas no segundo notícias teve uma lesão nas costas, o famoso miguezaço para não jogar a partida e não se machucar. Então, pô, satisfação aí, o Maino meteu o louco no Tuchel, cara. E, pô, o Tuchel só tinha a perder nessa partida, né? Principalmente depois de abrir 4-0. Se a Inglaterra tomar mais um empate, pô, ganhando de 4-0 ia ficar muito feio pra ele, muito, muito feio. Então, a Inglaterra só jogou pra não passar vergonha mesmo, pô. Mas realmente surpreendeu, né? Acho que a França também entrou muito desleixada na partida. E por isso que a Inglaterra conseguiu deitar e rolar no primeiro tempo. Mas quando os caras começaram a jogar sério aí, não tinha pra ninguém. Até porque a Inglaterra também tava bem mexida, né? Sem o Kane no ataque, o Bellingham entrou no segundo tempo, então ajudou também, né? A França dar uma sobrevida no segundo tempo. Eu achei que a França ia buscar, cara. Quando ficou 4-3, eu achei que ia buscar. E o Tuchel não deixou o Kane jogar um minutinho aí, né? Para ver se buscava alguma coisa também na artilharia, aumentar o número de gols dele em Copa. Mas foi um jogo bem animado para o último sábado de Copa, que foi sucedido, Vinícius, no domingo, com a grande final da Copa do Mundo. Espanha 1, Argentina 0 com gol na prorrogação. Uma partida cheia de polêmica, uma partida bem truncada, mas que eu, André, embora acreditasse no título da Espanha por 1-0, cravei no bolão. Cara, eu achei que a Argentina ia jogar mais. Sim, eu imaginava que a Argentina ia dar a bola para a Espanha e tal, mas cara, eu pensei que em alguns momentos do jogo a Argentina ela ia ter mais a bola, ela ia atacar mais, não que, pô, fosse uma postura tão defensiva assim, muito por mérito da Espanha, mas acho que também, cara, é uma postura muito ruim, né, para uma final. Infelizmente, eu acho que foi uma final que deixou muito a desejar pela Argentina, né? O jogo da Espanha a gente já imaginava que seria daquele jeito, controlando o jogo, mas a Argentina, em momento algum, nem agrediu. A Espanha no mínimo, estranho, né? Porque pela Copa que fez, poderia ter feito muito, muito mais, né? Mas eu vou deixar alguns comentários para não tomar a brisa do vídeo. A gente vai conversando aí, porque senão eu vou desabafar. Você, Marcelo, o que que você tem a dizer dessa final de Copa do Mundo aí do lado da Espanha, do lado da Argentina? Primeiramente, meus sentimentos pro Vinícius, né? Pela perda da final. Obrigado. E segundo que, pô, foi um pouco surpreendente, sim, a Argentina não ter posse de bola, não ter dado um chute a gol, um chute, na verdade, né? A partida inteira, mas mostrou mais uma vez a Espanha muito forte, igual foi contra a partida contra a França. De novo, a Espanha não deixando os times saírem de trás. Então, esse perde pressão da Espanha, eu acho muito absurdo. Então, a partir do momento que os caras perdem a posse de bola, a outra equipe já não consegue sair jogando. E foi assim com a França, que é uma seleção que eu acho mais qualificada ofensivamente do que a Argentina. Então, se a França sofreu, a Argentina tenderia a sofrer também. Então, fiquei um pouco surpreso da Argentina, assim, de não ter conseguido jogar, mas, pô, pela partida que foi da Espanha com a França, pela parte da Espanha não foi surpresa nenhuma a partida que eles fizeram. Vinícius, o que que você achou da atuação do Messi nessa final? Teve bastante gente que falou que ele não jogou bem, teve gente que relevou, falando que foi muito mérito da Espanha. Qual que foi a sua opinião sobre a partida dele nessa provável última partida de Copa dele, né? Eu acho que ele não jogou mal, é porque o time em si não conseguiu jogar, né? Como ele depende muito de receber a bola para participar do jogo, é difícil você mensurar aquilo que ele poderia ter feito de melhor, né? No segundo tempo, principalmente na prorrogação ali, quando ele teve um pouco mais de posse, você viu que a Argentina em dois lances quase empatou o jogo.
Então, eu acho que vai muito. A participação dele é muito condicionada a como a Argentina se comportou no jogo. Então, eu não acho que ele fez uma partida ruim, não. Você achou que faltou. Assim, a gente chegou a comentar sobre a Messi dependência, né, ô Vinícius? Você achou que foi muito Messi dependência nessa final? Faltou algum jogador aparecer mais, querer mais jogo? Assim, eu acho que o Scaloni, ele entrou errado com a escalação dele. Eu entendi que ele quis colocar o Nico Gonzalez na esquerda para proteger um pouco mais o lado esquerdo da defesa da Argentina por conta do Yamal e do Pedro Porro, que é uma baita dupla. Mas ele abriu mão de ter o domínio do jogo ali, tirando o Paredes, né? Que poderia fazer frente com o Rodri nesse domínio de meio campo. A partir do momento que ele põe um cara só para marcar e não para tentar reter a bola, eu acho que ele entregou muito jogo para a Espanha. Acho que foi mais a parte tática mesmo que eu acho que o Scaloni deu uma pecada nesse jogo. E você, Marcelo, o que que você achou da Espanha? O Yamal que fez uma fumaça aqui, mas aqui e ali, mas não foi o principal nome da Espanha, uma Espanha muito coletiva, né? Exato, muito coletivo. Acho que o Yamal não fez uma das melhores partidas dele, mas querendo ou não, ele é um fator, né? Ele atrai muita marcação também, atrai muito espaço. Mas, pô, o time da Espanha é sensacional, cara. Acho que o único pecado da Espanha é só não ter um cara que tem um faro de gol, porque senão essa seleção seria, pô, muito apelona. Porque é uma seleção muito correta, tanto atacando quanto defendendo, como eu falei anteriormente. Quando eles perdem a posse de bola, eles conseguem recuperá-la muito rápido e não deixa as outras equipes jogar e vai minando um pouco da confiança das outras equipes. Então, pô, eu acho que foi muito mais mérito da Espanha ter jogado bem do que falar que a Argentina jogou mal ou que o Messi não apareceu, porque realmente não tiveram chance de conseguir jogar. O cenário que eu imaginei na minha cabeça era uma partida com a Espanha dominando a posse de bola. Em algum momento do segundo tempo, a Argentina tendo mais controle por conta do calor e tudo mais. Mas ainda assim, a Espanha ganhando o jogo de 1-0 ou no tempo normal, ou na prorrogação. Me surpreendeu muito a parte física da Espanha também. Foi o jogo inteiro tocando bola, fazendo o jogo deles. E isso eu acho que foi incomodando a Argentina, né? A Argentina não conseguia ter muita bola consigo, não conseguia ter a posse, aí só corria atrás dos outros. O que foi enervando o time, acho que até culminar na expulsão do Enzo Fernandes. Uma Argentina que, cara, fez um jogo que a gente já vê bastante aqui no nosso cenário local, né, na Libertadores, na Sul-Americana, mas que não deu muito certo porque os espanhóis, no geral, conseguiram se controlar bem, conseguiram se conter em questão de reclamação de árbitro. Um árbitro que eu achei que fez uma partida muito ruim, muito fraco, mas acho que no geral foi uma. A gente teve uma final em 2022 que talvez tenha desacostumado, né? Quem vê final de Copa, que foi talvez o melhor jogo da história das Copas, aquele 3-3. Mas a final geralmente é isso, né? É um jogo truncado, um jogo Exato. difícil, um jogo de poucos gols. Acho que Espanha e Argentina entregaram, mas basicamente o que a gente estava prevendo já, né? Cara, é só triste porque a Espanha tem um. Se tivesse um cara, um centroavante muito bom ali, porque, pô, foi notória a falta de qualidade para os caras finalizar, né, mano? E talvez, pensando lá nas semifinais, se a Espanha não tivesse aberto o placar contra a França num pênalti besta, talvez a partida tenderia para ir para um outro lado. Se a França, por exemplo, abrisse o placar, acho que a Espanha teria um pouco de dificuldade também para virar, né? Então você vê que como a partir das quartas de final ali, cada detalhe já consegue resolver um mata-mata, né? Sim. Bom, Espanha campeã, levantando o troféu com o Trump do lado. Tivemos as premiações, com o Rodri sendo eleito o melhor jogador da Copa do Mundo. Posso estar equivocado, mas eu acho que já faz algumas edições que o time campeão não tem o melhor jogador da Copa, né?
Eu não lembro se o Messi foi em 22, mas tava, tava, esse prêmio tava meio que associado a uma coisa meio de consolação, né? Mas nesse ano, então, mais uma vez, o campeão levou, o Rodri foi eleito melhor jogador da Copa, seguido do Messi, bola de prata, e o Mbappé, terceiro melhor da Copa. O Pau Cubarsí ganhou o prêmio de melhor jogador jovem da Copa, que muita gente imaginava que ia para o Yamal, e o Mbappé, que ganhou o terceiro lugar como melhor jogador, também foi eleito o artilheiro da competição, junto com o Olise, foi o maior assistente, que né, a gente já pontuou, e o Unai Simon foi o melhor goleiro. O que vocês acharam das premiações? O que vocês entendem que podia ser diferente? Começando pelo Vinícius. Simplesmente um absurdo o Rodri ter sido o melhor jogador da Copa do Mundo. Roubado. Roubado na caruda, mano. Você é louco? Como que o Messi tem 12 participações em gols na Copa, mano? O cara, o Rodri só por tocar, tudo bem, ele faz a transição, muito dos passes deles é vertical, mas ele não contribuiu em nada, mano, pra partida, velho, da Espanha. Não tô acreditando nisso, velho. É uns bagulho que me deixa estressado, velho. Eu tô, até perdi a linha aqui, perdi o rumo. O Nai Simon também fez, tomou um gol, beleza. Por defesa, ok, mas, cara, ele não fez uma defesa difícil no campeonato, ele não decidiu uma partida. Agora, o Barci ser o melhor jovem, eu concordo. Eu acho que realmente ele foi muito, muito influente no jogo da Espanha. E aí, Mbappé foi o artilheiro porque caiu no colo dele a disputa do terceiro lugar e Olise também não sumiu do jogo da Espanha, foi muito criticado, mas no jogo de Varsa acabou sendo o maior assistente também. Só assim, você ficou tão insatisfeito assim quando o Messi ganhou bola de ouro sem ser o melhor jogador da temporada? E quando você fala do Mbappé, que caiu um terceiro lugar no colo dele, caiu, mas para o Messi caiu Cabo Verde, caiu Egito, caiu Suíça, caiu Jordânia, né? Também não é como se tivesse jogado com a potência do Arábia futebol mundial, Saudita, né? né? Mas aí a Argentina fez o papel dela, né? E Porque a França fez o dela, pô. o certo era pegar Turquia, Portugal, Brasil e não pegou. É ótimo, não pegou, mas aí a França fez o dela também. Mas aí caiu na semifinal, então não fez tanto o dela, não. E você, Marcelo, o que você pensa sobre as premiações? Cara, só questão de artilharia que eu tinha falado, o jogo de terceiro lugar, ele não tem, eu acho que o peso dele ainda consegue ser muito menor do que um jogo de fase de grupos, porque você define alguma coisa, né? Você tá jogando por algo. E o terceiro lugar não. Então, por isso que eu acho que fica assim um asterisco de ter sido o artilheiro da Copa fazendo gols na disputa de terceiro lugar, porque realmente é um amistoso, não tem nada a perder nem a ganhar. Diferente de um jogo de fase de grupos, por mais que as seleções sejam de menor nível técnico, né? Então, só esse adendo aí em relação à artilharia. Pô, em relação ao prêmio de melhor jogador, eu me surpreendi também. Eu achei que eles iriam premiar o Messi, ou até talvez o Mbappé. O Rodri fez uma pô, baita Copa, principalmente no, do mata-mata para frente, né? Assim como todo o meio-campo da Espanha. E eu acho que eles estavam esperando o Yamal ter um desempenho melhor para tanto premiar ele como o melhor jogador quanto o melhor jogador jovem. Mas aí seria muito absurdo para eles fazerem isso, né? Então eles deram pro Rodri, que, querendo ou não, é um símbolo dessa seleção, né? Dessa geração. E, pô, o melhor goleiro, eu acho que alguns mereciam mais do que o Unai Simon também, concordo com o Exato. Vinícius. Teve vários goleiros, principalmente nessa Copa, onde foi uma Copa que teve vários goleiros como destaque, né? Pô, desde o Diogo Costa lá de Portugal, que eu acho que só não foi melhor porque saiu cedo, mas teve o goleiro da Suíça, o Kobel, que foi bem. O Verbruggen da Holanda foi bem. Então acho que qualquer esse seria mais merecido do que o Unai Simon, que é muito mérito mais do sistema coletivo da Espanha de defender do que propriamente dele.
Eu tô de acordo. Acho que até o Vozinha fez uma Copa melhor do que o Nai Simão, assim, em grau de exigência, eles corresponderam mais. Exato. O próprio Emi Martinez fez uma Copa boa dentro do que ele pode oferecer. Pô, fez uma final A final do Dibu foi absurda. cacetada de defesa Pô, ele fez mais defesas na final do que o Unai Simon na Copa na inteira. Copa Putz, isso aí inteira. é Então, absurdo. eu particularmente acho que o prêmio mais absurdo é esse de melhor goleiro. O de melhor jogador, a gente já viu isso antes, né? O Rodri, aparentemente, ele é o cara escolhido para representar um coletivo. A gente já viu isso no City, a gente já Exato. viu isso na Eurocopa, né, da Espanha. É, aconteceu de novo. Ele fez uma Copa muito boa, concordo que, especialmente na fase de mata-mata, mas eu teria dado o prêmio para o Messi, né? O Messi, acho Você teria dado que pro Messi? prêmio para o Aí, Messi. O Messi, cara, se não fosse o Messi, a Argentina, pô, tinha caído talvez para a Suíça, porque os pô, outros, até antes, hein? Até pro Egito, talvez. cara, não sei, é porque se não tem o Messi, a Argentina tenderia a ser mais coletiva. E coletivamente, eu acho que a Argentina tem um time bem melhor do que todos que jogaram até contra a Suíça. Eu acho que a Suíça, o fator determinante foi o Embolô, né? Mas eu acho que teria provavelmente caído ou para a Suíça ou caído para a Inglaterra sem o Messi. Então, um jogador que tem tantos números, com 39 anos, e sim, carrega a seleção, acho que ele merecia mais reconhecimento. Então, É. também teria dado o prêmio de melhor jogador para o Messi. Acho que o Rodri tá ok receber algum prêmio lá, ou segundo ou terceiro lugar. E, e o Paco Barci eu acho justíssimo, fez uma puta Copa, um cara que, pro público majoritário de Copas, a maioria deve ter feito, nossa, o nome dele é Pau. Mas ele é um puta jogador, desde o Barcelona na temporada já, ele joga muito bem e fez uma puta Copa. Tem muito menos mídia do que o Yamal, do que o irmão do Yamal, mas ele joga muito bem e foi bem merecido. Pô, Pô, só tem uns só. pontos aqui pra. Pode falar que eu só Pode tenho ir, um. pode ir, eu só ia provocar só. Pô, o Rodri seria titular na seleção de 2010, com Xabi Alonso, Iniesta e Ah, Busquets? se ele fosse, era no lugar do Busquets, né? Nem Você acha? fudendo, que Então, vocês acham que Não, o não, Rodri eu é um não. jogador melhor que o absurdo. Não, Busquets? eu acho que, cara, eu acho que ele é pior do que o Busquets. Mas se ele fosse entrar naquele meio-campo, provavelmente era no lugar do Busquets, assim, encaixe tático e tal. Mas eu acho que não, acho que o Busquets era melhor. Acho que ele seria reserva. E o Fabian Ruiz, que é atual bicampeão da Champions League, campeão da Eurocopa e campeão do mundo? Vocês acham que ele é subestimado? Cara, eu Qual o acho tamanho do que, Fabian Ruiz pro futebol, perto do que ele conquistou e do que a geração passada da Espanha conquistou, por exemplo? cara, o Fabian Ruiz, ele é um grande de um Anderson Polga, né? Ele tá no time, ele joga, mas ele não é influente pro título, cara. Eu não Ah, bancou achei o ele Pedri, um, mano. achei ele um bom jogador. Bom, bancou o Pedro porque o Pedro é um morto, né? Porque se o Pedro jogasse a Vera com o que ele sabe, ele não era banco do Fabian Ruiz nem no rachão, velho. Eu acho o Vocês acham Fabian que Ruiz daqui a um uns bom 10 anos, jogador, ponto. Não acho ele nada de demais, assim. Os títulos não passam por ele. Ele é um cara que ajuda no meio-campo. Sem ele, se coloca o Vitinha, o João Neves e algum outro cara no meio-campo, o meio-campo ia rodar bem também, assim, não, eu acho ele um bom jogador, ponto. temos um hate do Fabian Ruiz, né? Então, pô, como que Pô, vocês veem a Espanha daqui a uns 10 anos ganha de novo uma Euro e uma Copa do Mundo? Só que acho que nessa segunda dobradinha aí, sem bem menos mídia do que da primeira, né? Vão ficar aí é. minha curiosidade. É Como que mesmo. os caras vão ver a Espanha daqui 10 anos tendo ganhado tudo de novo? Provoca, Vinícius. Pô, você falou que a Argentina não enfrentou ninguém, mano. Mas, ó.
Você me deu, a discussão me deu margem para refletir. No debate pronto, eu tinha esquecido. Então, é um ponto para você, mas um ponto para mim é que o. Você já está se dando um Ó, ponto aí. é lógico. Perfeito. A França pegou o Iraque, a possante Iraque, que eu acho que ficou com -15 de saldo na fase de grupos. Certo. Pegou uma Noruega reserva, Ainda pegou Noruega, né? uma reserva, Ainda reserva. Noruega. Calma aí, pô. A Noruega reserva deveria dar trabalho para a França? Cara, não deu trabalho para a França. A Ah, Noruega então tá. reserva talvez seja um time melhor do que a Áustria titular que a Argentina jogou na fase de grupos. Ô, Não, louco, aí polêmica, eu hein, cara? discordo. Polêmica. É. Pô, Aí eu cara, discordo. a Áustria titular não tem um Oscar Bob. A Áustria titular tem um Sabitzer, que é um cara pensante que já tá mais pro fim da carreira do que pro começo. A Áustria titular tem um Leimer que tá longe de jogar o que ele joga no Bayern. Cara, tem um Arnautovic vindo do banco, é uma seleção frágil. A Noruega reserva é uma seleção que tá por ali com a Áustria titular. Mas animicamente não influenciou a França, então, no jogo dela. Não, eu acho que a França ganhou porque a Noruega entrou com jogadores piores do que ela poderia entrar. Mas não acho que era uma seleção. Eu não acho que a seleção reserva da Noruega seja. Eu acho que dá jogo com a seleção titular da Áustria, que teoricamente foi o melhor Não, mas adversário da não é Argentina. Noruega e Áustria. Não é Noruega e Áustria. É Noruega e É Noruega reserva contra a Sim. França, que era uma das principais candidatas ao título. Sim, mas eu estou fazendo um comparativo porque você está comparando os adversários da França para tentar defender a Argentina. A seleção mais forte que a Argentina jogou na fase de grupos, eu não sei se é melhor do que a reserva da Áustria e é pior Tá. do que o Senegal. Isso é fato. E aí E aí é um pegou. ponto para mim. Vamos para mata-mata, vamos ver. Aí pegou Suécia, fragilíssima. Depois pegou Pô, um você sabe. Paraguai nas oitavas. E aí pegou um Marrocos que não incomodou em nenhum momento a França. Por mérito Então, da Por mérito da França, França por ou mérito demérito da de Marrocos? França, o Marrocos incomodou dentro do estilo de jogo deles, coisa que a Argentina sofreu com o Cabo Verde, com o Egito principalmente. E a Suécia ela é fragilíssima porque a França cacetou a Suécia. A Suécia, então, no mas cenário aí, europeu, ela tem alguma relevância, ela é uma seleção aí média. Aí deu se trabalho pra a, Holanda, né? então, se a Argentina chegou na final, é demérito dos outros, mas se a França bateu em todo mundo, é porque os outros são piores mesmo. Não, Eu não, não tô jamais. entendendo Não, mas você não essa está linha de entendendo. raciocínio. Não, mas você não está entendendo porque você tá com a camisa da Argentina por baixo do São Paulo em homenagem ao Caleri. Cara, a questão é, se você fala que o Mbappé teve o terceiro lugar para ser artilheiro da Copa, a Argentina, cara, ela fez 8 jogos, pô, pelo menos 6 era consideravelmente superior ao adversário. Então é normal que a Argentina proporcionasse ao Messi chances de fazer gol porque os adversários eram mais fracos. Eu acho o caminho da França mais difícil. Não é como Mas se o fosse quanto mais o. difícil? Você fala que a Não, é Argentina mais jogou difícil. O caminho da 6 França é. O acessível e a caminho da França jogou França acho que 5 era. Acho que acessível. foi uns 7. E o. 7? Sim. Puta que pariu, mano. Eu tô Cara, ficando. Senegal Eu na prefiro fase ser de surdo. grupos, uma das melhores seleções africanas. Noruega, beleza, se ela fosse titular teria sido mais difícil. Nos 16 avos jogou com a Suécia, que, cara, não é uma seleção ridícula. É uma seleção que a França é bem superior, mas não é ridícula. A reserva da Suíça ganharia da Suécia. Não tenho certeza. Ah, pelo amor de Deus. A, cara, o jogo com o Paraguai foi muito difícil. Paraguai foi o melhor jogo do Paraguai na Copa. E ainda assim a França conseguiu ganhar. Mas era um jogo que era para a França ganhar. E, porra, Marrocos e Espanha, a Argentina foi jogar com o adversário desse naipe na semifinal só. Que Foi absurdo, o velho. caminho da Argentina. Pega uma Argélia, que era para o Messi ter sido expulso. Depois pega a Áustria, que foi o time mais Depende. difícil. Aí termina com a Jordânia, possante Jordânia. Se a França jogou com o Iraque,
A Argentina jogou com a Jordânia, não É, vamos esquecer. Tem muita gente que conhece a Jordânia como, é lá perto da guerra. Porra, aí 16 o avos Iraque Cabo também. É, então, o Iraque também, né? Não, o Iraque é que o Iraque pode ser conhecido por outras formas, né? Tem 16 avos Cabo Verde, oitavas, pô, Egito, quartas Suíça, aí beleza, aí era um jogo mais equilibradinho, mas a Argentina ainda era superior, era para ter ganho, era para ter passado. Aí na semifinal contra a Inglaterra, vai buscar virada, um jogo difícil e perde na final. Eu acho o caminho da França mais difícil, cara. Acho que não, dos semifinalistas, o da Espanha foi o mais difícil. Agora, eu acho que o da França não é mais fácil do que o da Argentina, é mais difícil. Bom, rapaziada, agora que a gente já debateu a Copa, o final da Copa, o terceiro lugar, a final, os prêmios, vamos fazer uma dinâmica aqui com vocês. A gente vai fazer uma tier list elencando quais foram as melhores seleções da Copa. Bom, rapaziada, vocês já estão vendo na tela de nossa tier list, a gente fez 6 tiers aqui. Então, a melhor seleção da Copa, só pode uma por óbvio. Praticou o bom futebol, então a gente vai elencar as 5 melhores seleções da Copa do Mundo. Jogou dentro do esperado, ok, nada demais. Decepcionou, Brasil. Jogou por causa do número de seleções, que é a pior seleção da Copa do Mundo inteira. Nova Zelândia. Bom, vamos começar, vamos na ordem que está aqui, que é uma ordem alfabética, mas em inglês, né? Fazer o quê? Argélia. Para você, Marcelo, a Argélia fica onde? Tô na última. Tô só Que pra passear último? só. Tô só pra passear, mano. Ah, É porque a última jogou por causa do número de seleções, só pode uma. Você acha que a Argélia Só foi pode pior? uma? Só pode Ah, as, uma. não, aí não. filas no meio que pode mais de uma seleção. O primeiro e o Jogou pior. dentro do esperado, ok, nada demais. Decepcionou e pode colocar à vontade. Eita. Nada demais, então. E você, ô É, Vinícius, de última prateleira, ela foi pro ok, nada demais, pro Marcelo. Pô, decepcionou. você esperava alguma Assim, coisa da ela, Argélia? ela, ela não me decepcionou, né? Mas ela é uma seleção decepcionante. Pô, mas você subiu 2 níveis nela, velho. Pô, mas Que cara, pra mim. mas só um adendo, a Argélia, por alguns minutos de acréscimo, não passou no lugar da Áustria, né? Ah, o jogo tava comprado ali, né? Continuo com a mesma opinião. Nada demais. O André decide. Ok, nada demais. Sem justificativa. A Argentina, Vinícius. A Argentina, muita gente criticou o futebol da Argentina durante a Copa, né? Messi dependência e tudo mais. Futebol praticado, a Argentina fica onde? Praticou o bom futebol. E Se, você, se a mano? gente, se a gente tirar a final da Copa, era postulante a ser campeão. Então, é isso. E você, Marcelo? Não, concordo. Praticou bom futebol. Principalmente contra a Inglaterra, né? É, não precisava da cutucada na Inglaterra. Austrália, ô Marcelo. Só para vocês Nada entenderem, demais pessoal, estou também. compartilhando a tela para vocês estar parecendo um pouco afastado, né? Para eles está mais ainda, por isso que eles estão colocando a cara gigantesca deles na tela um pouco mais perto. Eu tive que dar um zoom aqui na tela, velho. É, eu tenho 7 de astigmatismo, cara. É, a Austrália é nada demais também, pelo amor de Deus. Não esperava nada da Austrália e é isso que ela me entregou, né? Cara, eu voto em jogou dentro do esperado. Disputar uma. Na verdade, a Austrália me surpreendeu, né? Se eu fosse colocar aqui como. Aliás, deixa eu mudar aqui, mudando ao vivo, hein? Aqui, Rolando. jogou dentro do esperado, ok, nada demais, é a mesma coisa, né? Beleza. Aí, eu voto no surpreendeu. A Austrália passou de fase, né? Passou em primeiro, num grupo que. Não, Não, não passou em foi primeiro, ela Estados passou em Estados Unidos. segundo. Unidos? Ela passou em segundo num grupo que, cara, ela era cotada a ser a última colocada. Então, eu acho que surpreendeu. Em futebol, não é como se fosse uma grande seleção, mas.
surpreendeu a Copa que ela fez. Você, Cara, eu conclui. vou concordar com você, André. Eu acho que surpreendeu, né? A gente considerava ela como o saco de pancada do grupo. E tinha a Turquia, e já deu um sapeco na Turquia, depois E o Paraguai, fez né? bons jogos contra Paraguai e Estados Unidos, né? Então acho que surpreendeu. Você quer retificar seu voto uma vez que eu retifiquei o nome das coisas, ô Marcelo? Não. Obrigado. Áustria, Vinícius. Caiu na 16 avos para a Espanha. Ah, jogou dentro do esperado. Acho que foi o limite dela ali, classificar no, num grupo que era relativamente ok para se classificar e caiu pro campeão. Tá bom. E você, De acordo. Marcelo? De acordo, de acordo. Perfeito. Então, de acordo. A Áustria não jogou dentro do esperado. E a sua Bélgica, Vinícius? O que você pensa Ah, sobre ela nessa Copa? porra, oh, praticou o bom futebol, amigos. Praticou o Louco. bom futebol. Foi primeira do grupo, apesar do sufoco. Ah, É, foi virou um primeira do jogo. grupo porque encerrou contra a Nova Zelândia, né? Que eu imaginei que eu não ia Porra, falar mais aqui nesse canal. É, cara, não. pô, mas fez aquilo que se esperava dela. E aí virou um jogo incrível contra a Senegal e caiu pro campeão. Então, praticou o futebol 2.0. Você, Marcelo. Jogou dentro do esperado pra mim, cara. Pô, foi bem sofrível a fase de grupos da Bélgica, né? E contra a Senegal foi a base do milagre mesmo, porque talvez se pá, a melhor partida da Bélgica foi realmente contra a Espanha naqueles momentos que a Bélgica chegou a empatar e ter um pouco de controle de jogo, porque o resto da Copa eu achei Foi um contra pouco os Estados Unidos, decepcionante. não? Também é verdade, né? Com os Estados Unidos eles foram bem. Acho que jogou dentro do esperado. Eu concordo. Para mim, o Vinícius é um lunático. A Bélgica fez uma Copa, na verdade, quase ruim, quase decepcionante. Empatou com o Fase ruim, Irã. né? É Empatar que com a o fase de Egito, grupo deles beleza. é bem triste. A gente, com muito carinho ao Egito, analisou que poderia gerar algum problema. Agora, o Irã não dá, né? E goleou a Nova Zelândia, porque, porra, é a Nova Zelândia, não precisa de muita justificativa. Quando o Senegal passou no aperto, quando os Estados Unidos conseguiu impor um jogo interessante, e aí caiu para a Espanha fazendo um jogo justo. Então, por essa fase do mata-mata, talvez ela, acho que numa média ficou dentro do esperado. Mas não te surpreende eles terem feito um bom jogo contra a Espanha? Nenhum surpreendeu? Caberia? Não, cara, pela Copa inteira não, e por postura, cara, acho que também não. Eu lembro que a gente chegou a comentar sobre, pô, talvez o Courtois fazer algumas defesas e, e ser um jogo apertado. Assim, eu não esperava a Espanha ganhando fácil da Bélgica. Acho que o que aconteceu estava dentro do script. Ainda mais quando entrou o Pois. goleiro do United, né? Grande Lamens. Bósnia, Lamentem. Ah, Marcelo. decepcionou. Eu não sei. Cara, decepcionou, mas naquelas, né? Também não esperava muita coisa, né? Mas vamos colocar decepcionou aí. Cara, eu coloco em jogou dentro do esperado. Passou de fase em terceiro, era melhor do que o Catar, ganhou do Catar, tomou tinta nos 16 avos. Para mim é isso. Não tinha muito para onde fugir. Para você, Vinícius. Cara, eu concordo, só que eu tô preocupado que teve muita seleção que jogou dentro do esperado. Mas É, então. Por isso que. vou seguir essa linha também. Muito bem. Nosso Brasa inaugura o decepcionou, né? Ah, com certeza. É, eu acho que aí não tem nem muito o que comentar mesmo. Foi uma Pa- bosta. Empatou com o Marrocos num jogo que o Marrocos foi muito superior em alguns momentos. Ganhou do Haiti, beleza, E já aí estava valeu ganhando, também, né? mas porra, o Haiti meteu os 11 do Brasil no campo de defesa. Ganhou da Escócia no melhor jogo do Brasil na Copa. É, Pra passou mim do foi contra o Japão Japão. passou do Japão num jogo que
teve muita dificuldade em vários momentos e o Martinelli fez o gol nos acréscimos e caiu para a Noruega, entregando a bola para a Noruega. Acho que não tem nada que seja mais decepcionou do que isso. Cabo Verde, Marcelo. Surpreendeu, né? Surpreendeu. Cabo Verde do Giovanni Cabral, que deu assistência no jogo do Grêmio esse final de semana, né, Vinícius? Realmente surpreendeu. Eu acho que foi a principal surpresa dessa Copa, na realidade. Acho que foi. Vozinha fechando com Colo-Colo. Cara, é muito bizarro, né? O cara sai com, porra, 30 e caralhadas milhões de seguidores da porra toda. Talvez está negociando com o Inter Miami para jogar com o Messi, não sei o quê. Pum, colo-colo. Canadá, Vinícius. Um dos anfitriões da Copa. Jogou dentro do esperado. Eu tô muito em dúvida entre jogou dentro do esperado e surpreendeu. Porque eu acho que eles fizeram uma boa Copa, mano. Fizeram uma boa Copa. Passaram de fase, conseguiram avançar para as oitavas e é isso, chegou no limite dela ali. Pode ser dentro do esperado. Tudo bem. E você, Marcelo? De acordo também. Dá pra dizer que Cara, surpreendeu por ser uma das sete, né? Mas eu sou, Então, essa é a minha dúvida. eu sou voto vencido, então, porque para mim surpreendeu. Não esperava. Esperava uma vitória contra o Catar, mas não um 6-0. Esperava uma vitória contra a Bósnia. Cara, contra a Suíça, sim, o jogo contra a Suíça foi muito bom, né? Do Canadá, apesar de ter perdido. É, muito bom é meio forte, né? Foi bom. Nos 16 avos conseguiu passar da África do Sul e contra o Marrocos não nem vale. competiu, né? Eu acho que, mas no geral, eu acho que muito pela fase de grupos, eu acho que surpreendeu. Bom, jogou dentro do esperado. Colômbia, Marcelo. Prometeu Cara, muito pra durante a mim. Copa e do nada caiu, né? Mas pra mim praticou o futebol, hein, mano? Da fase de grupos ali. Foi uma das seleções mais legais de se acompanhar. Deu um puta calor em Portugal. Cara, é difícil achar cinco seleções que praticaram futebol, hein? Porra. Pode colocar como surpresa, então, porque eu não esperava a Colômbia jogando tão bem assim, então, né? Qualquer coisa a gente sobe ela depois. O meu voto é praticou o bom futebol. A Colômbia caiu muito cedo, teve muito menos do que a Copa poderia proporcionar para ela. Caiu num jogo equilibrado, não é como se tivesse dado um vexame. E na fase de grupos, cara, foi um dos melhores jogos coletivos da Copa do Mundo. Jogou muito bem, foi melhor do que Portugal, ganhou do Uzbequistão, ganhou da outra porcaria que estava no grupo deles, que era o Congo. Eu gostei bastante da Copa da Colômbia. Mas talvez, Vinícius, pese um pouco ter caído tão cedo, né? Eu acho que faz parte, né? Mata-mata é detalhe, mas até chegar esse jogo que caiu, acho que jogou bem, eu acho que praticou bom futebol. Ter sido primeira do grupo onde era muito certo que seria Portugal, que era uma das favoritas, nossa finalista, então já diz muita coisa. Côte d'Ivoire. Costa do Marfim, Marcelo. Surpreendeu, hein? Surpreendeu. Gostei da participação da Costa do Marfim na Copa. Surpreendeu Eles mesmo, tão- Vinícius? Surpreendeu, vendeu caro a derrota contra a Alemanha, por exemplo. Eu acho que fez um excelente campeonato pro nível deles. Surpreendeu. Você quer Surpreendeu, complementar, Zonato? Marcelo? Muito obrigado pelo complemento. Cara, já tá nos surpreendeu, né? Independente do meu voto. Eu colocaria como jogou dentro do esperado, né? A Costa do Marfim era esperado o quê dela? Que ela fizesse um jogo duro contra a Alemanha, ganhasse da merda de Curaçao
e fizesse um jogo bastante equilibrado com o Equador. Ela entregou esses três. E caiu nos 16 avos para a Noruega, num jogo que podia dar qualquer coisa também. Eu não acho que ela tenha surpreendido muito o que ela entregou na Copa, não. Talvez ela tenha ficado na frente do Equador, né? Porque como a gente consome mais Conmebol, a gente viu um Equador bom para a Copa do Mundo, né? Mas acho que jogou dentro do esperado. Não colocaria em surpreendeu, não. Mas entendo o voto também. E a Croácia, Vinícius? Um jogo É, animado contra a Inglaterra, peidou para ganhar do Panamá e empatou com Gana, ou ganhou de Gana, mas foi bem sofrido também. E aí caiu nos 16 avos. eu acho que ela jogou dentro do esperado. A Croácia é isso mesmo. Por um detalhe, não levou o jogo contra Portugal para os pênaltis. Classificou se arrastando. Acho que. E é isso. A Croácia é isso mesmo. Para mim decepcionou, viu, Marcelo? Eu achava Pra que mim a também. Croácia poderia fazer um jogo duro com a Inglaterra, mas sofreu muito contra o Panamá. Sofreu muito, e eu sofri bastante com esse jogo também. Sofreu muito contra a Gana. E, cara, acho que entregou uma partida competitiva contra Portugal, mas não é como se tivesse imposto o seu jogo em algum momento, né? Competiu, mas não conseguiu se sobrepor a Portugal, que vinha de uma Copa fraca. Exato. Também acho que vai pelo decepcionar muito por conta da fase de grupos, que eu esperava que eles sobrassem mais contra as outras seleções. E contra a Inglaterra foi bem superior à Croácia também. Aqui é o seguinte, para mim, a pior seleção não é Curaçao, mas na nossa tier da forma como tá, pode parecer um pouco estranho, mas Curaçao ficaria acima do Brasil. Para mim, jogou dentro do esperado, que não era nada. Quem espera a decepção, né? Exato. Cara, eu tô mais para. E digo mais, eu ainda colocaria no surpreendeu porque fez um gol e Contra a competiu Alemanha ainda. contra a Alemanha e competiu, ofereceu perigo contra a Costa do Marfim, empatou com o Equador. Tá aí, para mim surpreendeu a Curaçao, cara. O que que você acha, Vinícius? Pelo amor de Deus, você tá delirando já, velho. Você tá sentindo falta da Copa, velho. Jogou dentro do esperado, que era uma merda. É isso, jogou dentro do esperado. Cara, esse empate do Equador, como eu fiquei puto com esse jogo. Eu lembro de comentários prévios falando que a Enervalência ia meter dois. Eu falei, porra, é o É Enervalência. o Plata, eu cravei gol do Plata, pô. Cravei gol do Plata e ele veio no jogo seguinte só. República Tcheca, Vinícius. Ou Tchequia. O que que você achou da Copa dela? Cara, eu acho que ela jogou, pra mim jogou dentro do esperado, mas eu acho que ela vai acabar caindo pro decepcionou, né? É, membros da equipe aí disseram que ela ia avançar em primeiro, mas eu vou colocar jogo dentro do esperado, que não esperava nada dela. Se você me permite, Marcelo, só eu falei que ela avançaria em primeiro. Mas eu Então você tá concordo que. decepcionado com ela, né? Não, não. Não, porque era um grupo que, cara, podia dar qualquer coisa. A única coisa que não poderia dar é a África do Sul. E passou. É, é. Então, mas, pô, México, República Tcheca ou Coreia do Sul, Coreia. para mim, os terceiros estavam aí. Ter ficado de fora para a África do Sul me causou uma certa decepção. Não ter classificado, mas sim ter ficado atrás da África do Sul. Então, meu voto é decepcionou. Para você, Meu também, meu Marcelo. também. Meu também. Achei Vai que eles também, né? brigariam mais. Bem também. República Democrática do Congo, Marcelo. Pô, surpreendeu, cara. Vendeu, cara, a eliminação pra Inglaterra, né? Eu achei que eles iam Certo. passar de fase e quase eliminaram a possante Inglaterra. Surpreendeu.
Fechou, Vinícius? É isso, se classificou porque o regulamento permite e por coincidência, quase complicou a Inglaterra, por isso que surpreendeu. Falta com Portugal também, né? Empatou com Portugal na estreia, né? Exato. Ganhou do Uzbequistão e tomou uma cacetada da Colômbia. Equador, Vinícius. A gente falou agora há pouco do jogo contra o Curaçao. Equador que caiu na, na fase de 16 avos. Caiu para quem mesmo? Cara, é isso que eu tô tentando lembrar. Perdeu de 1-0, se eu não me engano. Foi pro México. Caiu, perdeu 2-0. 2-0 pro México, exato. Bom, eu acho que jogou dentro do esperado, fez uma boa fase de grupos. Eu acho que o ataque ficou devendo, mas assim, não dá para esperar muito de Plata e Enervalência, né? Mas jogou dentro do esperado. Eu acho que foi até o limite que ela poderia, assim. Um dos votos mais ridículos que a gente já teve até aqui. Você, Marcelo. Tô entre dentro do esperado e decepcionou, cara. Eu Mas Pô, preciso acho que eu de uma vou. então resposta. não é tão ridículo, então, se ele tá quase concordando comigo. 50% ele concordou. Se eu fosse o Marcelo, eu cinquenta por colocava cento de um jogou dentro do metro e trinta não é esperado. muita coisa, né? É, Bota talvez dentro do tenha. esperado, Marcelo, só pra ele calar a boca dele, então. É, cara, eu vou jogar dentro do esperado aí. Pelo Isso, menos você passar vai de vir de fase tabela, aí. André. Vai vir de tabela pra nós. E só dá seu argumento aí, mas coloca aí dentro do esperado já. Não, meu argumento é que, porra, vocês consideraram fortemente que o Equador, na nossa simulação, eliminaria a Noruega. E poderia terminar em primeiro no grupo da Alemanha. E aí, Por isso porra, que o a gente colocou Equador que ela se. quase decepcionando. E aí o Equador se peita para Curaçao, perde para Côte d'Ivoire e ganha de uma Alemanha totalmente desinteressada, vai para 16 avos, não joga porra nenhuma contra o México. É decepcionante. O Equador é decepcionante. A gente esperava muito mais coisa do Equador. Mas eu sou um adepto da democracia, apesar do meu xerique. Eu entendo o voto e o Iraque, alguém se opõe a ter sido a pior seleção do. Esse é o Apesar de que esse é o Egito. Egito, né? Esse é o Egito, né? A geografia política faltou um pouco agora. O Egito, Marcelo, enquanto o Vinícius pensa lá, eu quero você, se você puder Ah, me responder. quebrou agora, mano. O Iraque. Foda-se o Iraque, agora eu evito. É... Ah, dentro do esperado, acho também, né, mano? Dá pra dizer que surpreendeu o Egito, né? Acho que é mais demérito da Bélgica ter empatado o jogo com eles do que. Não, pensar que, pô, contra a Argentina fizeram um bom jogo, né? Você quer um Pô, tempinho a difícil, hein, mais para mano? pensar? Ah, acho que eu vou jogar dentro do esperado, né? Você, Por Vinícius. resultado, foi até onde dava. Para mim, eu acho que surpreendeu. Fez um bom jogo contra a Bélgica, que era, era a favorita do grupo, e vendeu o cara a classificação da Argentina. Eu acho que surpreendeu. Concordo com você, Vinícius. Eu acho que surpreendeu, talvez não em futebol, mas em resultado, né? Exato. Ter passado da Austrália no sufoco, puta, é melhor do que a Austrália, né? Mas passou. Fez um jogo bom contra a Bélgica, empatou com o Irã num jogo meia bomba lá, literalmente. E, cara, ganhou da Nova Zelândia, né? Ganhou da Nova Zelândia, que tem nem o que falar. Inglaterra, Marcelo. Ah, cara, não dá pra falar que decepcionou batendo semifinal, né? Então jogou dentro do esperado também. Foi muito irregular a Inglaterra na Copa, né? E para Tem você, Vinícius? argumentos. Você esperava a Inglaterra na semifinal para falar que jogou dentro do esperado também? Eu concordo com o Marcelo. Ela chegou na semifinal. Acho que um pouco, eu tô um pouco mais maleável com relação à Inglaterra. Eu acho que ela fez bons jogos. E, assim, perdeu para uma Argentina na semifinal. Acho que faz parte. Então, acho que jogou dentro do esperado, sim.
Eu tô de acordo com vocês. Eu acho que é muito. Acho que a Inglaterra fez um bom jogo contra a Croácia, apesar de algumas falhas defensivas lá, de meio campo. Sofreu um pouco contra o Panamá, mais do que eu esperava. Fazer o primeiro gol, acho que era 65. Ganhou de Gana num jogo difícil. Não, empatou com Gana, né? Empatou com Gana. Fez um puta jogo interessante contra o México, mas acho que não tem muito o que destacar da campanha, assim. Acho que para falar que praticou um bom futebol é meio difícil e surpreender. Acho que quase todas as simulações colocavam a Inglaterra pelo menos nas quartas, né? É Ainda um mais o jogo de Brasil não chegar na passando, né? semifinal. Aí já ficou mais acessível. A França, amigos. Concordamos com praticou um bom futebol? Melhor Com seleção da certeza. Copa. Para você, a De melhor seleção fute... da Copa. De futebol praticado, sim. Pegando uma média de todos os jogos. A gente tem uma Espanha que começou bastante irregular contra Cabo Verde, né? Mas foi melhorando durante a Copa. E você, Vinícius? Cara, pra mim, tá, dá pra colocar entre as duas? Não, mas eu acho que praticou um bom futebol. Eu acho que a melhor seleção já tem um lugar dela lá e se não fosse esse pequeno detalhe seria a França, mas como ficou em quarto lugar, eu acho que fica como praticou um bom futebol. Eu gostei do Loucura. seu voto, Marcelo. Gostei do seu voto. Mas eu também coloco como praticou bom futebol. Eu acho que, cara, isso que o Vinícius falou é um detalhe que eu acho que me pega um pouco. A porra da França ficou em quarto, cara. Até a semifinal, de fato, praticou um bom futebol, mas nos dois últimos jogos, eu acho que teve uma queda que é por um detalhe que não me faz achar que ela foi a melhor seleção da Copa. Não é nem por uma questão só de resultado. Que nas partidas finais do campeonato, que a França teve um desempenho coletivo muito abaixo. É um, é um, é um detalhe que me faz colocar ela no praticou bom futebol. Alemanha, jovens. A Alemanha te decepcionou, Vinícius? Ou você esperava isso daí mesmo? A Alemanha que Cara, caiu para o Paraguai, né? eu esperava isso deles, mas, pô, caiu pro Paraguai é tristeza. Eu acho que foi mais decepção do que jogou dentro do esperado. Caiu para o Paraguai e perdeu para o Equador, né, Marcelo? É, foi também uma outra seleção bem regular, né? Na Copa. Tinha bons momentos dentro das partidas, mas não conseguiu manter também. Acho que decepcionou. Muito bem. E Gana? Dentro do esperado, mano. Não espero muita coisa de Gana, não. Ainda acho que foi, pô, fez até uma Pô, Copa decente, né, mano? então, Mas eles dentro do se esperado. entregaram, né? O entretenimento. Tô em dúvida entre jogou dentro do esperado ou surpreendeu. Capaz de eu falar que surpreendeu pela defesa deles, hein? Surpreendeu pra mim. Para mim também. Achei que Gana Empata aí. ia passar de fase ganhando do Panamá. Passou, mas porque empatou também com a Inglaterra, né? E nas 16 avos vendeu caro para a Colômbia. Achei que foi uma seleção bem boa. O Haiti, cara, para mim jogou dentro do esperado. Não dava para esperar muita coisa e ainda assim fizeram um bom jogo contra Marrocos, colocaram a Escócia em perigo e perderam só de 3-0 para o Brasil com posse de bola em algum momento, né? Eu achei que ia ser saco de pancada de Escócia e Marrocos e vendeu cara os dois jogos. Então, pra mim, surpreendeu. Para você, Vinícius. Acho que surpreendeu também. Acho que o Marcelo deu um bom argumento aqui que mudou meu voto. E o Irã, Vinícius? O que que você pensa sobre? Ah, o Irã acho que jogou dentro do esperado, né? Acho que não tem muito o que acrescentar, não. Você, Marcelo? Também. É, tô de acordo. E o Iraque é a pior Não seleção da vamos. Copa, né? Agora sim, Iraque. Eu tô de acordo. É isso aí. São que Grupo mais, da França, né? mais tomou gol, É, não ganhou jogo nenhum, só foi lá para passear e ainda tiveram um monte de jogador parado na imigração. Japão, Vinícius. O Japão.
Cara, eu esperava a vender caro pro Brasil, por isso que não me surpreende. Eu acho que jogou dentro do esperado. Para mim, decepcionou, Marcelo. Ô, louco. Devido aos desfalques, eu acho que jogou dentro do esperado. Se fosse um Japão completo, e acho que não, pô, não teria como fazer melhor. Jogou até o último minuto contra o Brasil, e perdeu no detalhe. É, Jordânia, dentro do esperado, né? dentro do Pô, pra esperado também. caralho. Obrigado, Jordânia. México, Marcelo. Ah, praticou bom futebol, cara. Foi uma das seleções mais legais de assistir na Copa aí. Gerou bastante entretenimento. E você, Vinícius? Cara, tô pensando aqui. Eu acho que eu vou concordar com o Marcelo em um. Dentro das opções que a gente ainda tem, eu não vejo uma que jogou melhor que o México. Praticou bom futebol. Eu concordo. Para mim, um detalhe vai estar em praticou o futebol. Marrocos, Marcelo. Surpreendeu, mano. Surpreendeu. Não achei que Você achava que jogariam ia tão bem. antes? Não, tipo, questão de desempenho mesmo. Eu não achei que eles continuariam tão competitivos igual como continuaram na Copa passada. Perderam para a França porque realmente a França é uma top 3 seleções do mundo, mas eu achei que surpreendeu o Marrocos. Principalmente o jogo contra o Brasil também. Você, Vinícius? Eu acho que jogou dentro do esperado, viu? Eu acho que a safra é boa e pegou a molecada aí, campeão sub-20. Eu acho que conseguiu manter o nível. Tô de acordo. Para mim, jogou dentro do esperado. Para mim, a coisa mais surpreendente foi eliminar a Holanda, mas como a gente fez no nosso próprio simulado, não era uma surpresa tão grande assim, né? E a É. Holanda? Agora a Holanda caiu para o Marrocos. Eu vou nessa mesma linha, jogou dentro do esperado. Para mim, cairia para o próprio Marrocos, então não é uma decepção. E é isso. Você, Vinícius? Você, Opa, Marcelo? É, acho que estou de acordo também. Dentro do esperado. Nova Zelândia. Cara, jogou dentro do esperado, né? uma merda. É uma merda, foi uma merda. Não tem muito. Cara, tinha que ter uma coluna aí só de foda-se, mano. Que aí jogaria Irrelevante, né? Tipo, Panamá, Nova Zelândia, é, porra, tem várias África que do vai cair dentro Sul. do esperado aí, porque é uma merda e não dá para esperar Mas mais é de uma isso, merda. é. E a Noruega? Surpreendeu? Cara, eu tô entre surpreender e praticou futebol, hein, mano. Só pode Olhando quatro ali, dessa você tem que seleção trocar aí. um. São Yeah. 4 ou 5? Quatro. São Acho. Praticou bom 4? futebol, são quatro. Ah, então eu vou colocar que surpreendeu, mano. Não, mas você Ficou pode também. pensar em trocar, né? Se achar que Sim. ela jogou mais do que uma das quatro ali. Pô, só se fosse pela Colômbia, mano. Vocês acham que a Noruega jogou mais que a Colômbia? Eu colocaria no Cara, surpreendeu pelo jogo com os reservas. Você gostou dos reservas da Noruega, né? Não, Pra cascar o primeiro. não, é porque a Colômbia eu acho que apresentou um bom futebol, só que teve esse jogo com os reservas, assim, não é um. acho que acaba pesando contra a Noruega Acho que aí. dá uma pesada contra para você falar, porra, teve bom futebol a Copa toda. Teve esse jogo com os reservas que, cara, a análise é totalmente diferente, Pelo né? menos. O foda é que eles eliminaram o Brasil, né? Surpreendeu eliminar o Por isso que eu Brasil, acho né? que surpreendeu. Praticar bom Porra, futebol, se não tivesse esse asterisco do time reserva em um É, jogo da vamos. Copa, acho que. Tô com vocês, então. Ó, surpreendeu. Muito obrigado. Panamá jogou dentro do esperado, né? É isso. dentríssimo do esperado. Apesar de que ele me surpreendeu em estilo de jogo, tá? Jogou bem contra a Croácia, jogou bem contra a Gana, jogou bem contra a Inglaterra. É que Tem, né? não tem cara que faz gol. Tem Se tudo Não, tivesse tem para um cara classificar lá, na né? próxima Copa, se para 16 tivesse, avos. se tivesse um cara que tivesse uma mínima qualidade para fazer gol, provavelmente o Panamá teria tido uma melhor sorte nessa Copa. Paraguai, meus amigos.
Ah, Surpreendeu, pô. surpreendeu, hein? Surpreendeu. Jogaram bem pra caramba. Cara, eu colocaria jogou dentro do esperado por uma média. Uma estreia O, terrível contra os Estados Unidos. Um o jogo de mata-mata com, deles foi muito forte, né, mano? um jogo de compadre contra a Austrália. Conseguiram uma vitória que eu não esperava contra a Turquia, mas um jogo que a Turquia teve várias chances também. E conseguiram a grande surpresa que foi eliminar a Alemanha, né? E impuseram bastante dificuldade contra a França. Mas Muito eu forte ainda o acho que mata-mata. na média seria jogo dentro do esperado, mas pelo mata-mata, de fato, um fortíssimo mata-mata. Portugal decepcionou, né? Bom, um dos que mais, eu diria, junto com a Turquia. Cara, eu falo mais assim, jogou por causa do número de seleções é o Iraque porque é um lixo, grande lixo. Mas analisando por futebol, talvez o Portugal tenha sido o pior futebol em expectativa, realidade, porque o Iraque ser um lixo a gente já esperava, né? É que foi um grande lixo. Mas em expectativa e realidade, acho que Portugal era um forte candidato a ter sido a pior seleção da Copa, assim. É, concordo. E você, Vinícius, decepcionou também? É, pode ser. Pode ser decepcionante. Beleza. É, cara, vai ter que ser, vamos ter que fazer mais uma. Não, vou voltar. Bom, rapaziada, continuando agora, Catar. O que vocês acharam da Copa do Catar? A porcaria que se esperava, Marcelo? A porcaria que se esperava, exatamente. Exatamente. Tem nem muito o que dizer. Tem nem muito o que falar, né? Igual a Arábia Saudita, né? Ou vocês se decepcionaram com a Arábia Saudita? Não porque eu não esperava muita coisa. Não, pode mandar bala. A Escócia, Pô, eu Vinícius. vou ser polêmico, hein? Oh, pode começar, pode Não, começar. então, prioridade para polêmica. Prioridade Justo. para Não, polêmica. acho que decepcionou, cara. Achei que eles iam macetar o Haiti. Achei que iam vender mais caro o jogo contra o Brasil, mas não foi isso que aconteceu, né? Pô, cara, eu acho isso zero polêmica. Você me decepcionou bastante com essa polêmica. Puta merda, viu? Mas você também, Vinícius? Eu- Cara, eu acho que decepcionou por esses motivos, mas não sendo polêmico como o Marcelo tentou ser. Inclusive, eu eu- acho que mudaria até meu voto da Arábia Saudita. Eu acho que foi muito seco. Ficar atrás de um Cabo Verde é inacreditável, velho. Mas eu acho que não vai fazer mudar de cima para baixo, não. Só um comentário. É, eu acho que tinha margem para a Arábia Saudita ficar no decepcionou. E para mim, a Escócia decepcionou demais, cara. A Escócia sequer passar de grupo, em terceiro num grupo que tem o Haiti, cara. É. Não existe. Senegal, Senegal, Marcelo. Cara, achei que iriam mais longe também. Mas, pô, aqui contra a Bélgica foi um jogo bem pegado, né? Ah, dentro do esperado, vai. E você, Vinícius? Posso fazer um paradoxo aqui? Apesar de eu achar que a Bélgica ela foi bem, Certo? ao mesmo tempo eu já acho que Senegal decepcionou por ter caído tão cedo. Tá. É um paradoxo. De fato, é um paradoxo. Você tem um, você tinha que tirar outro, né, cara? Exato, exatamente. Talvez o futuro colocar um contra o outro tenha sido meio injusto, mas aí deixou um paradoxo em aberto aí. Cara, para mim jogou dentro do esperado. Eu tenho que desempatar. Era esperado que fosse a segunda força do grupo, ou pelo menos brigasse por ser a segunda força do grupo junto com a Noruega. Fez um jogo bem engraçadinho contra a Noruega. Fez um jogo bastante honesto contra a França. Conseguiu dar trabalho por boa parte do jogo. E, cara, contra a Bélgica, puta, tinha como se classificar.
E talvez deveria ter se classificado, né? Uma vez que abriu 2-0 e pô, tava com 2-0 até os 40 do segundo tempo. Mas por resultado em si, não, acho que era um jogo plausível de cair. Por isso eu acho que ficando dentro do esperado. South Africa, África do Sul, Marcelo. Bem inesperado também. Ah, nem a pau. Pensa Pô, direito. Você acha que surpreendeu? surpreendeu, pô. Passou de Surpreendeu, fase. pô. Num É, grupo que então tinha começou. Coreia do Sul e República Tcheca e México. Surpreendeu pra caramba. Você Tá, quer pronto, rever seu voto, Marcelo? o voto vencido, surpreender. Muito obrigado. Ele não A admitiu o Coreia erro, ele não falou que fez voto admitiu, ele vencido. só, ele só abraçou a democracia. A Coreia do Sul, em contrapartida, Ah, é decepção. decepção, né? Aí é decepção. Voltem no nosso simulado para vocês verem o que que a gente falou da Coreia do Sul e entenderam o porquê que a gente ficou decepcionado. Era uma Exato. seleção que a gente esperava bastante coisa. Era a nossa semifinalista, né? Não chegava a ser, mas. Espanha é a melhor seleção da Copa, perfeito? É É, isso. campeã, né? E a Suécia, Vinícius? Cara, a Suécia, puta merda, jogou dentro do esperado, eu acho. Fez um jogo bom contra a Tunísia, tomou uma pancada da Holanda e perdeu para a França. Acho que é isso. E você, Marcelo? De acordo, de acordo. E a Suíça, Marcelo? O que que você achou da campanha dela? Pô, surpreendeu, cara. Por isso eu tranquilamente daria, se passasse da Argentina, acho que daria trabalho com a Inglaterra, então não é nenhum absurdo dizer que a Suíça poderia ter pego uma semifinal de Copa, né? Eu acho que surpreendeu. Não achei que ia vender tão caro assim pra Argentina, não. Você, Vinícius? Acho que jogou dentro do esperado. Ela tem feito boas Copas, apesar de sempre cair nas oitavas, né? Outro paradoxo aí, né? Outro É. paradoxo, ele tá com vários paradoxos hoje. Cara, eu vou colocar no surpreendeu. É, não, no dentro do esperado, velho. Opa! Opa, opa. Eu vou colocar no dentro do esperado por causa de uma coisa. Eu esperava a Suíça passar em primeiro. Eu esperava a Suíça avançar pelo menos para as oitavas. Ela fez Mas, aquilo que era cara, se esperado dela, pô. a Suíça ela empatou com o Catar, né? Isso foi um resultado que me incomodou um pouco, não para fins de, né? Mas Financeiros? não para fins financeiros, porque eu não tinha colocado grana nisso. Porque eu achava que a odd não valia a pena o risco. Mas, cara, assim, né? Aí depois a Suíça apresentou um bom futebol contra a Bósnia, ganhou de Canadá. Mas, cara, Eliminou a Colômbia. eliminou a Colômbia, fez um jogo duro contra a Argentina, mas não é como se eu me tivesse surpreso com isso. Eu acho que era mais ou menos o que se esperava da Suíça. Uma Pô, seleção todo mundo colocou competitiva. Colômbia e Argentina aí nas prévias aí. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas não era nenhum absurdo a Colômbia cair para a Suíça, né? Não é como se fosse porra, a Argentina ser eliminada para Cabo Verde, essas coisas. Tunísia. Jogou Dentro do dentro do esperado. esperado, né? Uhum. Quase jogou por causa do número de seleções. Seleção um lixo, que foi Bem um isso, sim. lixo em todos os jogos, né? Não lembro de nada de bom do Tunísia É, nessa Copa. se desse abertura para mais de uma seleção ali como a pior, eu acho que ela era uma forte concorrente. Na prévia a gente falou que muita gente falava sobre a forte defesa da Tunísia e tal. Legal. Turquia decepcionou, né, Cavaleiros? Caralho, que depois de Muito, Portugal é que mais decepcionou. muito. Para mim, ia ganhar o grupo dela e ficou em último. Já os Estados Unidos surpreendeu, né? Para mim, ó, o detalhe que põe o México no praticou bom futebol e os Estados Unidos não surpreendeu é a partida de eliminação. O México jogou bem contra a Inglaterra e os Estados Unidos jogou muito mal contra a Bélgica. Além de que, Bem, cara, os Estados Unidos, a seleção se prejudicou pela carteirada, né? Pela canetada lá. Então era uma seleção que vinha agradando pelo futebol, mas que, cara, depois daquilo lá, acho que
praticamente todo mundo passou a torcer contra, né? É Fora o isso, Trump. já tinha esse fator Trump aí, só reforçou o fator Trump. E o Uruguai, ô Marcelo? Ah, decepção total também. Futebol horroroso do Uruguai. Um dos piores também. Acho que com Portugal ali é um forte concorrente, né? Cara, eu entendo, decepcionou e talvez valesse pela história, mas para mim jogou dentro do esperado. Eu esperava o Uruguai caindo para a Arábia Saudita, na verdade, mas ou o Uruguai passando muito no sofrimento. Mas eu não esperava o Uruguai fazendo uma boa Copa, não. Era uma seleção que chegava já com vários problemas. O Uruguai é isso aí, cara. E agora com o Forlan, não sei se vai mudar tanto, não. O Forlan tá velho, hein? Para terminar, Uzbequistão. Alguém tem um voto especial para o Uzbequistão ou entendemos como jogou dentro do esperado, que era o absoluto nada? Jogou dentro do esperado. Totalmente dentro do esperado. Bom, muito bem. Assim ficou a nossa tier list da melhor seleção da Copa do Mundo. Entendemos que a Espanha foi a melhor seleção da Copa do Mundo. Fechou o top 5 Argentina, Colômbia, França e México. Não nessa ordem necessariamente, né? Decepcionaram Brasil, Croácia, República Tcheca ou Tchequia, última vez que você ouviu isso. Alemanha, Portugal, Escócia, Coreia do Sul, Turquia e Uruguai. E a pior seleção da Copa, o grande e confundível Iraque. Bom, Confundi. destaques finais. Eu queria, antes deles, agradecer a você que ficou com a gente até aqui, que acompanhou nossos vídeos, essa nossa série. Nosso canal é um canal que se propõe a games, né? Videogame, a trazer entretenimento para vocês através do que a gente costuma jogar no dia a dia. Mas a gente trouxe esse especial da Copa porque gostamos muito de futebol, gostamos muito do tema e gostamos muito de Copa. E queríamos poder compartilhar com vocês um pouco das nossas opiniões e das nossas análises, que também envolvem bastante parte mais divertida, bastante rivalidade, muitas cutucadas de um com o outro, mas sempre de uma forma leve, de uma forma divertida, mas não menos analítica por conta disso. Então, queria agradecer a você que ficou com a gente, que acompanhou esse conteúdo do canal, acompanhou os nossos shorts, os nossos jogos, e que você possa continuar acompanhando conosco nossos conteúdos agora de games, que eventualmente vão ter alguma coisa ou outra de futebol. E, bom, tá na hora dos nossos destaques finais. Marcelo, eu vou começar com você. Pô, primeiramente também queria agradecer a todo mundo que acompanhou essa nossa série aí da Copa. Foi legal pra caramba comentar toda a Copa inteira aqui com vocês. Então, agradecimento especial aí para todo mundo que acompanhou. Cara, meu destaque acho que ficaria em relação à Copa, ficaria mais em o que a gente já tinha comentado na artilharia histórica do Mbappé. É surpreendente um cara tão novo, com 27 anos, já ter tantos gols assim. É um cara que provavelmente vai fazer mais gols, então acho que é um recorde que vai perdurar por muito tempo aí. A gente vai ouvir muito falar disso e a gente fez parte dessa história aí. Isso é verdade. Fizemos parte dessa história, 22 gols em Copas do Mundo, recorde que tende a aumentar na próxima Copa, que pode ter 64 seleções. Já teve um tweet do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, falando que a próxima é aqui, desta vez com 64 seleções. Talvez ele tenha alguma informação privilegiada, talvez ele só esteja Fofoqueiro. querendo causar, mas é muito provável. E, cara, em que pese eu tenha falado, esse já é o meu destaque final, entrando nesse mérito. Embora eu tenha falado no último vídeo sobre eu achar que a Fórmula ainda poderia ter mais alguns anos de Copa do Mundo, cara, subir para 64 também não é como se mudasse muita coisa, né? Talvez a maior, você continua com 8 jogos, você vai ter um número maior de grupos, um número maior de seleções, por óbvio, mas você exclui os terceiros, né? Os melhores terceiros de passar, que é uma coisa que gera um certo debate sobre meritocracia e tudo mais.
Então, talvez pelo fato de não passarem mais terceiros, talvez fique interessante a fórmula desse jeito em que pese possa matar alguns últimos jogos de grupos, né? Agora, Vinícius, seu destaque final, por favor. Eu acho que meu destaque final vai ser o Cabo Verde. Cabo Verde, ela não perdeu para nenhuma campeã do mundo. Empatou com Uruguai e Espanha e vendeu muito caro para a Argentina. Perdeu porque ali prorrogação e ali a camisa pesa. Mas vendeu caro os jogos, todos os jogos que ela fez foi bem digno. Eu acho que foi a seleção mais simpática e surpreendente da Copa. Eu queria responder essa cutucada, mas eu vou me reservar o direito do silêncio. Bom, mais uma vez queria agradecer a você que ficou até aqui, que acompanhou o nosso conteúdo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir o vídeo, caso você tenha curtido de fato. Comente o que você achou dessa Copa, quais foram as suas impressões, o que você espera para a próxima, uma eventual análise sobre o ciclo de alguma seleção que você aguarda. E ficamos por aqui. Nos vemos em algum momento com algum conteúdo de esportes, alguns shorts, alguma coisa para vocês curtirem também. Beleza? Valeu, rapaziada. Um abraço. Tamo junto.